Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. Hoje você vai conhecer uma figura extraordinária, ele que foi excomungado da religião católica e formou uma igreja e fundou uma igreja, Humanidade Livre. Não sai daí que você vai gostar. Sejam todos muito bem-vindos, como diz meu amigo Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, no nosso programa nós falamos com várias vertentes religiosas, vários sistemas de crença, e hoje nós temos um programa especialíssimo. Antes da gente chamar nosso convidado, que a gente está tendo a honra de tê-lo aqui no nosso programa hoje. Ele sempre muito garboso e elegante, cabelo muito bem cuidado e barba bem feita, alinhado hoje cor sim, cor não, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca para a nossa reconexão espiritual. Eu sou a parte estética do programa, eu sou a parte mais... É lindo. Eu sou a parte mais alinhada, a parte mais... esteticamente mais abonitado, como se fala, né? Mais forte de feição. Mas... né? Inclusive, hoje a gente tem a estreia de um novo apoiador cultural, onde o Roberto se ajeita, fica menos feio, que é a Barbearia Cabra da Peste. Bem-vinda, Barbearia Cabra da Peste, que está aqui apoiando culturalmente. Muito bem, juntamente com a de Maria. Graças a eles. Graças a eles, o Roberto está aceitável. Então, Roberto, então, se você não acompanha a gente nas nossas redes sociais, quero lembrar a todos vocês que se você perdeu um pedacinho desse programa, vai perder um pedacinho desse programa, ou perdeu algum outro programa anterior, todos os programas da Reconnect estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Agora faz um favor lá para mim, dá um like, curte lá, segue nosso canal, aciona o sininho para ser avisado sobre novos vídeos. Você sabe que nosso programa é bissemanal, então se você está vendo a gente agora no domingo às 22 horas, e quer ver de novo? Na quinta às 22 horas, você vai ver de novo no domingo às 15h30. Se você já está assistindo no domingo às 15h30, então você não vai ver mais na televisão. Vai lá no nosso canal do YouTube. Exato. Se você quiser assistir domingo às 22 horas, domingo às 3 da tarde, sábado às 5 da tarde, qualquer hora, vai lá no nosso canal do YouTube, clica lá, se inscreve, ativa o sininho, passa para os amigos. É importante que a gente faça juntos essa reconexão, porque a ideia da Reconnect é essa, é fazer um programa para reconectar pessoas, para nos reconectar também, reconectar os convidados e fazermos juntos todo esse trabalho, toda essa reconexão e melhorarmos espiritualmente, né, como a gente tem melhorado, e ajudar vocês também para essa evolução espiritual. Não, o pessoal fala, né? A gente recebe muita mensagem, né, Roberto? A gente recebe muita mensagem assim, muito obrigado, vocês fizeram companhia durante... a minha quinta-feira na madrugada, vocês fizeram companhia, o melhor programa do domingo à tarde, como a gente leu aqui na semana passada, e agradece a gente por estar contribuindo pela evolução espiritual, pela abertura de consciência espiritual das pessoas, que a gente recebe muita mensagem no direct. Cara, vocês não sabem como a gente cresce também. Cada convidado que vem para cá, seja Hare Krishna, seja budista, seja evangélico, seja católico, seja... Cara, a gente adora, nós nos tornamos amigos dos nossos convidados. Então, qualquer dia a gente até vai fazer até uma ideia, né, Roberto? A gente fazer nos 2 anos da Reconnect, a gente fazer uma festa, pode ser no buffet, quando toda essa parte de pandemia tiver, Deus quiser, terminado, e convidar todos eles. Já pensou vai existir festa mais ecumênica do que essa? Não vai, né? Perfeito, a ideia é essa. E a ideia também é a gente fazer mais eventos ou programas que sejam mais assim interreligiosos, né? Como a gente gosta de fazer, a cara da Reconnect é isso. É para além da religião, é todo mundo que torce ou vibra ou prega um bem comum, geralmente
baseado no amor, seja de Deus, seja de Alá, seja no que a pessoa acredita, mas o que nós queremos é fazer essa interseção. E a gente tem feito, né? A gente já foi fator que apresentou um padre para um pastor para um espírita para um bandista. Foi através da Reconnect que boas pessoas se conheceram e estão ali conversando, trabalhando juntas, fazendo essa reconexão juntas por amor ao próximo, por amor, pelo bem da humanidade, pelo bem de todos. Eu achei até, inclusive, fantástico, né, Roberto? Quando a gente fez um programa sobre Evangelho de Jesus, não, dos apóstolos a Kardec, né? Onde nós chamamos o pastor evangélico Felipe Scarcella, um grande beijo, meus amigos, Felipe Scarcella, e o representante da Federação Espírita do Estado do Ceará, que era o Newton Souza. Então eles foram discutir os evangelhos. Cara, foi tão bacana esse programa que um dia eu estava zapeando lá o Instagram e vi uma live do Felipe com o Newton. Com o Newton. Aí eu, caramba, fizemos amizade entre os dois, que bacana. A gente faz essas reconexões. Cara, isso é que é conexão. Isso é espiritualidade. É respeito, é pluralidade. E mais plural do que o nosso convidado, né? Eu vou até me travar, porque eu achei que eu era plural, mas nosso convidado vai ensinar a gente o que é amor e o que é pluralidade. Né, porque ele foi uma figura que eu e o Roberto, quando a gente soube da história dele, cara, a gente tem que falar com esse cara é a cara da Reconnect. E aqui com a gente hoje, né, ele que é mais conhecido como Padre Beto, formado em Direito e História, foi excomungado da Igreja Católica e fundou a sua própria vertente religiosa, sua própria igreja, chamada Humanidade Livre. Com a gente hoje, ele, Roberto Francisco Daniel. Muito prazer, Padre Beto. Bem-vindo à Reconnect. Muito bem-vindo, Padre Beto. Maravilha. Eu que agradeço muito, viu, Bernardo, Roberto, meu xará. Agradeço demais o convite de vocês. É um prazer estar aqui, não só com vocês dois, mas com todos aqueles que estão nos assistindo e irão nos assistir também. Legal. Padre Beto, eu queria começar nosso papo. A gente conversou, né, quando eu fui fazer o convite para você vir aqui. Então, gostei mais ainda da tua figura. Cara, você é fantástico, parabéns. Então, prazer ter você aqui. Mas eu queria saber um pouquinho, cara, como foi o teu início no sacerdócio, né? Você sempre sentiu esse chamado do sacerdócio, esse chamado vocacional. Como foi a tua entrada primeiro na Igreja Católica, né? Então, como foi essa tua entrada? Bom, Bernardo, eu não senti assim desde o início o meu chamado sacerdotal. Eu sou assim aquela pessoa que teve uma vocação tardia, como se fala na Igreja Católica. Mas eu nasci praticamente numa paróquia. Meus pais eram lideranças na Igreja Católica e quando eu me vi por gente, eu estava já dentro de uma estrutura paroquial e eu cresci na Pastoral da Juventude, aqui da Diocese de Bauru, e inicialmente eu fiz o magistério e comecei a dar aula na rede pública de ensino, para o ensino fundamental, e como você bem falou, eu comecei a fazer direito, depois eu fui fazer história. Então, até então você queria ter uma vida civil, né? Exatamente, não havia passado pela minha cabeça ter uma vida sacerdotal. E eu namorei, enfim, vivi uma vida normal de estudante, e sempre gostei da sala de aula, eu gosto de dar aula, eu sou um comunicador, um explicador, um professor, sou muito orgulhoso de ser professor, mas a religião, o Cristo, a figura principalmente de Jesus, sempre foi muito presente na minha vida. E aí eu fui tendo, com o passar do tempo, determinadas experiências que me levaram à confrontação com o sentido da existência. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, e o que eu desejo olhar quando eu fizer a minha passagem para o mundo superior, né, para a dimensão superior, o que eu quero olhar. Quando eu olhar para trás, o que eu quero ver, não é? E um dos momentos marcantes foi a exumação do meu avô,
que foi meu padrinho de batismo, eu pude pegar o osso do meu avô e fazer uma reflexão sobre a morte, né? Um dia eu vou também fazer essa passagem, né? Então, o que eu quero é deixar marcado aqui nessa existência. E aí eu comecei a fazer retiros espirituais com os jesuítas em Itaici, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. São retiros assim bem profundos, porque são totalmente em silêncio e em contato com os evangelhos. E esses retiros foram me levando a ver que eu me encontraria muito mais numa vida sacerdotal do que sendo um professor. Sendo padre, né, ou através da atividade do ministério sacerdotal, eu podia ajudar as pessoas individualmente a transcenderem, a crescerem, a amadurecerem. Eu podia vivenciar isso numa celebração litúrgica também, né, fazendo com que a mentalidade mudasse através das reflexões do Evangelho numa missa. Eu podia mexer com o coletivo através de obras sociais. Enfim, eu fui encontrando, vislumbrando aquilo que eu gostaria para a minha existência na vida sacerdotal. Isso mais ou menos com 27 anos. Não é? Então, pois não, Roberto. Só dando continuidade a isso, eu fui boa parte da minha adolescência da renovação carismática, fui muito engajado, né? Entrei também pensando nesse lado social, depois eu comecei a me apaixonar ali por aquele movimento, como o senhor falou, a gente pensa na liturgia, eu adoro dogma, adoro tudo que tem ali, um certo padrão de rotina, aquilo tudo me encantou bastante. Mas quando você começa a se aprofundar, você começa a ver algumas incongruências, né? Você começa a ver algumas distorções, algumas coisas que não são exatamente o que se prega, né? Na vivência prática. E o senhor entrou no seminário, não é isso? Para ser padre, o senhor passou por um período de seminarista. No seminário, o senhor já verificava algumas coisas que realmente não eram muito cristãs ou que não eram muito católicas? Foi aí que o senhor começou a se deparar com essas contradições? Olha, eu fui reparar mais tarde. Que você é bastante jovem, eu sou bem mais velho que você e eu peguei uma outra época. Tenho 28. Você tem idade, Beto, de ser filho do Roberto. Eu tenho 28. Você tem idade de ser filho. Vou fazer 29 em setembro. Olha aí, parece não sei como é que vocês chamam aí, aqui é soninho. Olha a barba dele, ó, branca e preta, olha aí, ó. Ele é um senhor de idade, porque ele é mais ou menos conservado, mas ele é um senhor de idade. Mas ele não deve ter pego, por exemplo, a Igreja Católica da década de 70 e 80, que foi o período que eu peguei, que não tinha renovação carismática. Nasci em 73. Você nasceu em 73. Então, era uma igreja, inclusive, mais progressista, né? Eu nasci em 65, então eu cresci numa igreja que era imediatamente pós-conciliar e tinha, assim, personagens que eram fantásticos, né? Nós tínhamos Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Pedro Casaldáliga, e era uma igreja muito mais voltada ao social. Era uma igreja muito mais comprometida com a mudança da estrutura social do que uma igreja envolvida com a questão mais mística, com a questão mais, como você falou, da liturgia, ou então das questões morais. Praticamente não se falava em regras morais na minha época, na década de 80, né, quando eu entrei para o seminário. Se falava... Desculpa, Beto. Inclusive, você falou do Helder Câmara, né? Do Helder Câmara, ele foi fundador, né, da Conferência Nacional dos Bispos, né? E ele foi peça fundamental, ele era defensor dos direitos humanos, né? Na época da ditadura militar, não é isso? É isso mesmo. E você tinha uma CNBB que era extremamente forte, né? Sim. A CNBB se reunia, o Brasil parava para ouvir o que os bispos tinham a dizer sobre a nossa realidade. E os bispos tinham a dizer muito mais sobre a humanidade que estava sendo construída nesse país do que sobre dogmas religiosos, sobre regras morais ou coisa parecida. Então, quando eu entro para o seminário, eu não fiquei muito tempo no Brasil, isso também foi um outro fator, que fez com que eu, naquela época, não enxergasse as contradições. Não é? Então eu tinha uma igreja bastante progressista e quando eu entro para o seminário, eu era o seminarista que mais tinha experiência acadêmica e mais idade também, 27 anos.
E a Diocese de Bauru havia ganho 2 bolsas de estudo do exterior, uma de Roma e a outra da Alemanha. E o bispo da época me ofereceu, olha, eu estou te oferecendo a oportunidade de você estudar ou em Roma ou na Alemanha. Não vai custar nada para nós, eles é que vão bancar os teus estudos, não é? Isso vai ser bom para nós e eu acho que vai ser uma experiência interessante para você. E aí, então, o que eu fiz, Bernardo e Roberto? Eu aceitei e fui para a Alemanha. Entre Roma e Alemanha, eu fui para a Alemanha, porque lá eu ia estudar numa estadual, era uma universidade estadual, não era uma universidade da igreja. Eu estaria num país que tem um diálogo de mais de 500 anos ecumênico, né, com a Igreja Católica e Luterana, é o berço da Reforma Protestante. E tive o prazer de morar no segundo mais antigo seminário do mundo, que é o Georgiano. Lá morou o Bento XVI também, como seminarista. Olha, rapaz, que legal. E eu tinha a oportunidade de aprender realmente uma língua diferente e conhecer uma realidade totalmente diferente. E aí, Roberto, Bernardo, o que aconteceu? Aconteceu que lá eu encontrei uma igreja também bastante progressista. Uma igreja que se envolvia muito com os problemas da contemporaneidade. E uma teologia também progressista. Então eu passei 10 anos longe da América Latina, longe da Igreja do Brasil. Enquanto isso, João Paulo II foi desconstruindo a Igreja brasileira. Ele foi esperando os bispos progressistas se aposentarem e substituindo esses bispos progressistas por bispos conservadores que vinham justamente de movimentos carismáticos ou movimentos tipo Opus Dei ou coisa parecida. Não é? E quando eu retornei ao Brasil, eu fiz na Alemanha minha teologia e depois eu fiz o meu doutorado. Eu fui em 91 para lá, me ordenei padre em 98 aqui no Brasil, retornei à Alemanha para o doutorado na área de ética social e retornei em 2001. Quando eu retorno em 2001 para cá, eu encontro uma igreja totalmente mudada, uma igreja mais carismática, uma igreja mais voltada para o moralismo, para as regras morais, para um misticismo assim, bem questionador, bem apelativo. E aí eu fui vendo as contradições. Não, só para dar continuidade também, a gente conseguir compreender, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de compreender um pouco da história recente da Igreja Católica no Brasil, inclusive com o senhor aqui, né? Então, o que eu queria entender é o seguinte, essa mudança da Igreja Católica de uma igreja mais progressista, mais preocupada com o social, né, mais preocupada com a questão das classes, com a questão das injustiças, para essa igreja um pouco mais individualista, mais conservadora. Vejo também, ou pelo menos compreendo, que é uma igreja mais voltada para o indivíduo, para a sensação do indivíduo dentro da igreja, né? Aquele bem-estar do gozo divino, de estar ali experimentando algumas sensações muito individuais, da prosperidade também, que é algo que é muito colocado dentro da igreja. Essa mudança, ela se deu de cima para baixo ou foi uma necessidade mercadológica? Os fiéis estavam começando a ir para igrejas evangélicas buscando esse tipo de culto e a Igreja Católica teve que se adaptar para não perder mais fiéis que já estava perdendo. Eu acredito que foram os dois movimentos. Não é? De um lado, realmente, as igrejas evangélicas começaram a oferecer aquilo que os carismáticos ofereciam na Igreja Católica, mas não eram muito bem aceitos. Inicialmente na década de 90 e tal, e a Igreja Católica percebeu isso, essa migração. Mas, ao mesmo tempo, você tem um Papa, que é o João Paulo II, que sobe ao poder, o Wojtyła, que é um polonês que enfrentou o comunismo e que tinha uma visão muito suspeita da teologia da libertação, de daqueles movimentos, aquelas pastorais que nós tínhamos, que eram muito mais engajadas pelo humano do que pela doutrina católica. E esse Papa, então, que chama o Ratzinger para ser o seu braço direito, o seu grande teólogo, né? Ele vai desconstruir essa igreja e vai apoiar movimentos carismáticos como a renovação carismática, por exemplo,
que vão oferecer o que as igrejas evangélicas estavam oferecendo, ou algo similar, não é? Então, eu acredito que foram os dois movimentos, não é? Ao mesmo tempo, Roberto e Bernardo, o que vai acontecer na década de 90, o que não acontecia na minha época, quando eu entrei para o seminário. Na minha época, o que acontecia? Entravam jovens que eram idealistas, jovens que tinham o ideal de transformar o mundo, de transformar o mundo num mundo melhor, não é? Inclusive o diálogo interreligioso era muito forte. Eu me lembro que no pouco tempo que eu estive no seminário no Brasil, eu presenciei uma missa afro-brasileira que tinha muitos elementos, não é, das religiões afro-brasileiras. Inclusive o Concílio Vaticano II incentivava isso, né? Teve uma abertura para essa interreligiosidade, não é isso? Exatamente. Tudo isso vai sendo barrado e obstaculizado pelo papado de João Paulo II. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno interessante, que não era exatamente novo, mas começa a ser novo sim pela quantidade. A partir da década de 90, ou na década de 90, começam a entrar nos seminários homossexuais que não queriam se assumir como homossexuais. Então, você sabe que nós vemos uma realidade bastante homofóbica, não é? E muitos jovens acabam enxergando no seminário uma alternativa para se esconder. Porque se o jovem entra para o seminário, a sua sexualidade já não é mais questionada. Então não se questiona mais. Se ele não entra para o seminário e não começa a namorar uma menina, a sua sexualidade começa a ser questionada. Independente dele se assumir ou não se assumir, começa a se questionar, há alguma coisa errada com esse rapaz. Então, começou-se um movimento de entrada muito grande de homossexuais que não tinham vocação sacerdotal, mas tinham uma ligação muito forte com a mística e com a liturgia e com a parte estética, com a vestimenta e assim por diante. E o que foi acontecendo com o passar do tempo? Que essa leva de homossexuais foram se ordenando, foram se tornando líderes sacerdotais, sacerdotes da Igreja Católica, e sem muita vocação. Se apegavam mais à questão burocrática e a questão litúrgica do que a questão realmente de o que nós estamos fazendo aqui como igreja, né? Vamos transformar essa realidade para que um dia a igreja nem precise ser necessária nesse nosso mundo. Então, foi essa igreja que eu encontro quando eu retorno ao Brasil. Uma igreja onde uma grande maioria dos padres são homossexuais, são gays, tem um discurso extremamente conservador, um discurso não claramente homofóbico, mas um discurso que tem a homofobia como linguagem, vamos dizer assim, como se fala, uma linguagem subliminar. Subliminar, essa é a palavra que eu ia buscar. Subentendida, não é? E, claro, padres que eram a favor do celibato mesmo, que o celibato tem que ser mantido e tudo mais, não é? E aí, Roberto, aí eu começo a ver as contradições, porque eu começo a ver atitudes dentro dos seminários, quando eu visitava seminários, que eram atitudes que não condiziam com aquilo que se pregava, não é? Como também eu começava a presenciar comportamentos de meus colegas, como vida dupla, a busca de aventuras com garotos e jovens e assim por diante, que eram comportamentos que, de repente, entravam em grande contradição com o discurso que eles tinham. É importante falar também, padre, só para concluir, que as pessoas pensam, né, quando vê uma questão de um padre que é homossexual, foi descoberto com a vida dupla, etc., como o senhor mesmo falou, que existe uma parcela muito grande de culpa da própria estrutura da igreja, né? Da própria questão da não aceitação, da própria questão da pessoa que tem essa vocação para ser cristã, mas que tem que conviver com essa culpa e talvez compreenda a questão pastoral, de você ser um padre como a única forma de você,
né, não ir para o inferno ou não ser punido por isso. Então tem toda uma estrutura que propicia, né, que esse tipo de coisa aconteça, né, que padres estejam lá celebrando a sua missa, pregando o amor de Cristo, mas completamente infelizes por dentro. Isso gera uma série de coisas ruins para ele mesmo e para a sociedade ali que ele está pastorando, né? Com certeza. A própria estrutura gerou esse problema, né? É uma estrutura hierárquica, extremamente hierárquica. Ela se tornou, da década de 90 para cá, extremamente hierárquica. Eu vi uma igreja na década de 80, uma igreja bastante dialogal. Hoje não, hoje é uma igreja bastante hierárquica no sentido de que a ordem vem de cima, a reflexão vem de cima para baixo. Você tem uma hierarquia formada somente de homens, então não há presença de mulheres, de homens celibatários, homens não casados, portanto, que não têm a possibilidade de viver um matrimônio, seja um matrimônio homoafetivo, ou seja um matrimônio heterossexual. Então você tem uma hierarquia que propicia tudo isso, né? Essa vida dupla e, é claro, essa norma moral que está no catecismo da Igreja Católica, que diz que aceita o homossexual, mas não aceita a sua homossexualidade, condenando o homossexual à castidade, ou então conduzindo o homossexual para o matrimônio heterossexual, o que é um grande absurdo, não é? Então a própria estrutura, ela criou um monstro para ela própria. Ô Beto, eu tô te chamando de Beto, viu, Padre Beto? Claro, fique à vontade. Rapaz, eu conversei quando a gente conversou um tempão no telefone e tudo mais. Cara, o cara é fantástico, mas de Beto. Beto. O problema é chamar de Beto e falar, oi. São dois. Roberto. Tem que chamar um Beto ou um Roberto. O Roberto é chamado de Beto aí também ou não? Não. Tem um apelidozinho que a gente tem. Betinho. Que eu posso falar. Betinho. Porque não dá pra ver não dá pra ver na câmera, né? Mas ele tem 1,32 m. Ele é um anão, né? Tem 1,20 m. Não, sério. Eu tenho 1,78 m, mas sou baixo. Não, 1,78 m é baixo. 1 m e quanto, Roberto? 78? É mentira. Beto, pelo jeito, pela estatística, você não está sozinho, né? Porque, de acordo com o censo, por exemplo, o censo 2010, o censo oficial 2010, brasileiros que se declaravam católicos eram 125 milhões, né? Já, né, no ano 2000, eram 125 milhões. Em 2010, isso já foi para 123 milhões. Então, houve uma queda acentuada, inclusive, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, o percentual de católicos vem caindo. Inclusive, estudos recentes falam que o Brasil é um dos responsáveis que puxa essa curva para baixo. Ao que você coloca como fatos primordiais para essa curva tão acentuada de queda entre os fiéis da Igreja Católica, Beto? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a falta de uma proposta de vida religiosa para os leigos que seja uma proposta mais atual, moderna. Talvez isso que faz com que muitos busquem o culto evangélico, porque no culto evangélico você tem muito mais animação, você tem muito mais louvor, você tem a utilização de luzes, você tem a utilização, enfim, de vários meios que são mais modernos, tá? Eu percebo que o pessoal busca muito isso. Vejo com tristeza que o pessoal não busca muito conteúdo, tá? Porque isso tudo fica na superficialidade da mística, né? A verdadeira mística é o encontro profundo com a sua realidade e não a saída da sua realidade para um momento orgástico, não é? Em que eu passo 3 horas louvando e tudo mais. Mas o pessoal busca isso, não é? Então eu acho que a igreja ela peca muito de não oferecer algo que seja atraente, mas com conteúdo. E é por isso que o pessoal está saindo ou migrando. E, é claro, um outro motivo é o descontentamento com as normas da igreja que geram
que gera uma hipocrisia muito grande. Não é? As pessoas vão enxergando as contradições que existem na estrutura, as regras que são estabelecidas, não é? E que a vida é outra. Não é? Mas, padre, enquanto a Igreja Católica tem perdido fiéis, há igrejas, né, evangélicas, pentecostais, que estão ganhando fiéis em larga escala, repletas de contradições, a olhos vistos. Aliás, não se esconde dos fiéis que olha, a gente está enriquecendo às suas custas, né? Igrejas muito conservadoras, extremamente misóginas, extremamente homofóbicas e às vezes muito fascistas. Está ali na cara, mas essas igrejas crescem. É isso que eu queria entender do senhor. Por que a gente às vezes atribui a perda de fiéis à Igreja Católica essa questão das incoerências, da hipocrisia da igreja, das pessoas não se encontrarem mais enquanto cristãos dentro da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, igrejas bem, se a gente for colocar numa escala bem piores, né? Com coisas muito mais horrendas, horríveis ali, crescendo muito. Peraí, só um minutinho. Peraí, Beto. Peraí. A gente já extrapolou o primeiro bloco, o papo tá muito bacana, se deixar a gente ver nos 2 blocos. Então você não sai daí, vou nem embromar aqui na nossa chamada para o intervalo. Não sai daí, você está hoje com o Padre Beto, excelente companhia, comigo e com o Robertão, aqui falando sobre a Igreja Católica e sobre a igreja que ele fundou, Humanidade Livre. Não sai daí que a gente volta já, é rapidão. De Marias, moda religiosa.